In the name of Jesus, jump up there and start right. Jesus Christ is Lord! I gotta thank you for being glad to be here. Cease existing. We got that! No dia 20 de agosto de 1917, nasce também nos Estados Unidos evangelista Kenneth Hagin, um dos maiores propagadores da teologia bíblica da fé em todo o mundo. Ele, desde sua mocidade, era muito doente, ele possuía um defeito no coração, seu coração era deformado, ele tinha leucemia, ele chega a relatar que o seu sangue era da cor laranja. Então, já no final da sua adolescência, ele passa meses e meses de cama e os médicos o desenganando, liberando palavras de condenação, decretos de maldição, dia após dia, dizendo que ele vai morrer, dizendo para a família se preparar, e ele não tem mais o que fazer, porque até os pastores diziam a mesma coisa. Nessa época, Hagin e toda a sua família eram membros da Igreja Batista nos Estados Unidos, Batista tradicional. Em 1933, ele começa a ter revelações baseadas no texto de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 21. Então ele começa a entender esse texto, Salmo 91, Isaías 53, verso 4 e 5, e ele começa a passar tempo lendo a Bíblia porque ele não tem mais nada para fazer. Então o que ele fazia era acordar, fazer as suas alimentações, receber os cuidados médicos e estudar a Bíblia Sagrada. Chegou um momento que ele começou a ouvir uma voz na cabeça dele dizendo que ele ia morrer, que não tinha mais jeito. Então ele começou a identificar que isso era a voz do diabo, uma voz que decretava algo que a palavra de Deus não decretava. Então ele começou a dizer para essa voz: no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Então ele disse para sua família: amanhã, no mesmo horário que tradicionalmente a nossa família toma café todos juntos, eu estarei lá para tomar café com todos vocês. Todo mundo pensou que ele estava louco. De repente, no outro dia, ele tenta se levantar da cama com muita dificuldade e cai no chão, declarando que as feridas de Jesus tinham curado ele de qualquer dor, qualquer enfermidade, declarando que estava curado, segundo a obra que foi feita na cruz do Calvário. Então, depois de 2 horas lutando, ele não conseguia se levantar do chão. Ele se levanta e começa a caminhar. De repente os passos começam a ficar mais firmes. Então ele estava no 2º piso de seu quarto, desce as escadas andando perfeitamente, plenamente curado. E a família dele olha para ele e pensa ver um morto-vivo. Então eu pergunto: o que aconteceu? E ele diz: Jesus me curou. A partir dali, isso foi um marco na história, no ministério de Kenneth Hagin. Mas antes disso, ainda quando estava na cama, é que ele chegou a morrer e foi ao inferno. E isso aconteceu mais de uma vez. E ele, quando estava lá, quando caiu nesse abismo, ele gritava: mas eu sou batizado, mas eu sou confirmado em uma igreja, mas eu sou membro da igreja de tal. E aquilo não tinha garantido a salvação dele, porque ele ainda não tinha entendido a graça de Deus, que a salvação é pela graça, pela fé e não por obras. E ele não vivia uma vida em santidade nessa época. Então, ele foi ao inferno mais de uma vez, e quando ele estava lá, ele viu um monstro, um demônio gigantesco que puxava ele como um imã, que atraía ele como um imã para dentro de uns portões, e ele ouvia gritos e pranto e ranger de dentes. Então, ele ouve uma voz falando de uma língua estranha que ele não conhece até hoje, mas ele sabia que era Jesus. Quando aquela voz falou no inferno, o inferno todo tremeu, o demônio fugiu e ele foi puxado de volta para o seu corpo.
ele entendeu que ele não era salvo porque não entendia a graça de Deus. Aí mesmo que ele começou a estudar a palavra de Deus, se arrependendo de seus pecados e dessa vez se entregando a Jesus de todo o coração. Ele diz que só nasceu de novo após essas experiências. Então, depois, acontece o que eu acabo de relatar sobre ele ter sido curado. Ele vai para a escola, ele diz que ele era muito alto, já na adolescência, mas ao mesmo tempo que ele era alto, ele era extremamente magro e sofria muito bullying por causa disso. Anos depois, ele se torna um pregador pentecostal, membro das Assembleias de Deus, e depois ele se filia à Igreja do Evangelho Pleno e começa a ministrar de forma itinerante por todos os Estados Unidos, Canadá, e depois ele começa a ir para outros países com a Cruzada da Fé, onde ele ensina, prega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E muitas pessoas são curadas e libertas de demônios. Ele é famoso por seus testemunhos de cura, de libertação e dos demais dons do Espírito Santo. Então, anos depois, ele funda a Escola Bíblica Rema e depois a Igreja Bíblica Rema. Ele passa por dezenas e dezenas de nações pregando o Evangelho de Jesus Cristo e ganhando milhares de almas em suas cruzadas. Não somente nas cruzadas, mas também em suas ministrações nas igrejas que o convidavam para ministrar, na rádio, em outros meios de comunicação. Kenneth Hagin é muito conhecido hoje também por seus grandes escritos, dezenas e dezenas de livros escritos, ensinando sobre transferência de unção, algo que ele batia muito nessa tecla, cura divina, a libertação, o ministério da igreja usando os dons do Espírito Santo, o ministério do episcopado, os dons de ministério. Foi ele que começou a reorganizar a bagunça que estava em todo mundo sobre os ensinos de dons de ministério e também os dons do Espírito Santo. Também foi um grande defensor do ensino de prosperidade financeira, que não se limita somente a dinheiro, mas também qualidade de vida e transbordar no reino de Deus, uma vida de caridade, uma vida de semeadura, uma vida de amor. Sem dúvida, o ministério de Kenneth Hagin impactou muitas pessoas do meio cristão, e eu sou um deles. Sou extremamente grato à vida de Kenneth Hagin. No final de sua vida, os discípulos de Kenneth Hagin começam a pegar os ensinos de prosperidade e criar uma teologia que ele não tinha ensinado sobre prosperidade. E começa a causar muito escândalo em várias partes dos Estados Unidos. Então ele convoca esses discípulos e ex-discípulos, seguidores, propagadores da teologia da prosperidade, e convoca eles para uma ministração. Quando eles chegam lá, ele começa a exortá-los sobre o erro que cometeram e exorta-os ao arrependimento, porque não foi dessa forma que eles estavam propagando que Kenneth Hagin os ensinou e ensina na Escola Bíblica Rema. Kenneth Hagin descansa no Senhor. Ele faleceu no dia 19 de setembro de 2003, aos 86 anos. E um grande legado ele deixou em seus escritos, livros, e também é possível encontrar muitas pregações dele no YouTube. Ele deixou um legado de santidade. Sempre ensinou sobre o amor, sempre ensinou sobre santidade, sobre passar tempo em oração e se dedicar a jejum e estudo da palavra de Deus. Um homem que andou com Deus e teve diversas experiências espetaculares com visões e visitações celestiais que ele testemunha em diversos de seus livros. Um legado que foi deixado de ativação, dons do Espírito Santo e paixão por almas. Que nós venhamos a aprender com tudo que esse homem ensinou, para que venhamos a ser cada dia mais cristãos que agradam ao coração de Deus. Eu creio que você foi muito abençoado com este testemunho, porque eu fui muito abençoado com a vida de Kenneth Hagin e o seu legado deixado em livros.
Deus te abençoe.